Olá, pessoal. Correção da atividade 27 do sexto e do sétimo ano. A habilidade dessa atividade é a de resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas, como o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro, como medidas de comprimento, quilograma, grama e miligrama como medidas de massa, e litro e mililitro como medidas de capacidade, e também medidas não padronizadas. Vamos lá para a primeira questão, uma questãozinha que foi da Prova Brasil. Para fazer uma receita, Regina precisa de 1 quilo de carne. Essa informação é muito importante. Ao retirar o pacote de carne da geladeira, vê que ele tem apenas 625 gramas. De quantos gramas de carne ela ainda precisa para fazer a receita? Letra A, 325 gramas. B, 375 gramas. C, 425 gramas. Ou letra D, 485 gramas. Para que a gente possa responder esse item, 4 perguntinhas foram feitas acerca da interpretação deste. Então, a primeira, que está no 1.1, pergunta assim: que o problema quer que eu saiba? A gente leu o problema todinho, mas tem uma coisa que ele quer que ele saiba. Geralmente, encontramos essa informação na última frase, que é o que a gente chama de comando do item, né? A última frase aqui do problema diz: de quantos gramas de carne ela ainda precisa para fazer a receita? Quem é ela? Regina, né? Então, assim, basicamente a resposta para o 1.1 tá aí. O que o problema quer que eu saiba? Ele quer que eu saiba a quantidade de gramas de carne que faltam para completar 1 quilo. Regina precisa de 1 quilo, mas ela tem menos que isso, tem 625 gramas. A 1.2 diz assim: que operação matemática me ajudará na resolução desse problema? Também no comando existem palavras que nos ajudam a determinar. Por exemplo, aqui quando ele diz de quantos gramas de carne ela ainda precisa, então assim, quando diz ela ainda precisa, né? Ou seja, o quanto falta, essas palavrinhas sempre dão indicação de que a operação é a subtração. A 1.3 pergunta: será necessário realizar alguma transformação de unidade? Se tiver, demonstre. Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque quando a gente observa, são duas medidas de massa, mas elas estão em unidades diferentes. Uma está em quilo e a outra está em gramas. Então, existe sim a necessidade de realizar uma transformação de unidade. E qual é? É a de que 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, até aí, a gente já teve todo um entendimento sobre a questão. Eu preciso saber quanto falta para completar 1 quilo. Já sei que a subtração é a operação que eu vou ter que realizar para encontrar essa resposta. Sei que 1 quilo equivale a 1.000 gramas, agora basta que eu realize os cálculos necessários. Então, vamos lá, ó. 1.000 gramas menos 625 gramas, porque eu não vou pegar 1 menos 625. Então, eu encontro que 375 gramas. Então, isso é exatamente o que Regina ainda precisa para completar 1 quilo de carne. E aí, a gente tem isso na alternativa B. Questão 2. A tabela abaixo sugere a quantidade de área de ração que se deve dar a um cãozinho de pequeno porte. Bem, essa tabela aqui contém duas colunas. A primeira coluna é sobre o peso do cão em quilogramas. A segunda coluna é a quantidade de área de ração de acordo com o peso dele. Só que essa quantidade de ração está sendo dada em gramas. Lembre-se que lá na primeira questão a gente também tinha duas unidades, né, de mesma medida diferente, o quilo e o grama, e aqui também o quilo e o grama. Então, para um cãozinho de 2 quilos,
ele vai comer 50 gramas de ração barra dia, ou seja, por dia. O cão de 4 quilos já vai comer 84 gramas. O cãozinho de 6 quilos vai comer 102 gramas por dia. O de 8 quilos, 126 gramas por dia. E o de 10 quilos vai comer 150 gramas por dia. Eu preciso fazer a leitura completa da minha tabela. Aí vem a pergunta, né? Se um cachorro com peso estimado de 10 quilos consumir essa ração ao longo de 20 dias, terá consumido uma quantidade em quilos de ração igual a... Então, vamos lá para aquelas 4 perguntinhas para fazer a interpretação do problema. 2.1. O que o problema quer que eu saiba? Nesse problema, eu não tenho nenhuma perguntinha. A última frase não é uma pergunta. Eu preciso ler de novo aqui para entender o que o problema quer que eu saiba, né? Ele quer que eu saiba ler a tabela? Não, não é só isso, né? Na realidade, ele quer saber quanto que um cachorro com peso de 10 quilos consome de ração num período de 20 dias, tá? Então, aqui, ó, quantos quilos de ração um cachorro com peso estimado de 10 quilos consome em 20 dias? Porque a tabela diz quanto é que ele vai consumir em um dia. E a questão quer que eu saiba em 20 dias. O 2.2 pergunta: que operação matemática me ajudará na resolução desse problema? E aí vamos imaginar, eu tenho aqui a informação de um dia. Se eu quero saber para 20 dias, basta que eu realize uma multiplicação. Muito bem para quem tiver pensado nela. E a 2.3 já pede que eu realize os cálculos necessários. Então, como é que vai ficar o meu cálculo? 150 gramas barra dia vezes 20 dias vai dar 3.000 gramas, né? Porque a ração está medida em gramas e não em quilos. E o 2.4 me faz a última pergunta. Será necessário realizar alguma transformação de unidade? Demonstre. Ora, as minhas alternativas estão em quilo. O item pede que eu dê a resposta em quilos, mas eu encontrei em gramas. Então, eu vou me lembrar do que eu fiz lá na questão 1. Existe sim uma transformação, ou seja, para cada 1.000 gramas, eu tenho o equivalente a 1 quilo. Logo, 3.000 gramas são 3 quilos. Então, esse meu cachorrinho de 10 quilos vai consumir ao longo de 20 dias 3 quilos de ração. Questão 3. Num campo de futebol não oficial, as traves verticais do gol distam entre si 9 metros. Rodrigo decidiu saber quantos pés de distância essas traves têm entre si e ele sabe que o seu pé mede 30 centímetros. Quantos pés cabem na largura desse gol? Item A, 3 pés. Item B, 30 pés. Item C, 300 pés. Ou item D, 3.000 pés. Primeiro de tudo, aqui a gente tem duas medidas, dois tipos de medida. A medida convencional, essa daqui de 9 metros. Convencional por quê? Porque ela tá... O metro faz parte do sistema de medidas internacional. Só que a outra medida aqui, chamada de pés, ela é considerada uma medida não convencional, por se tratar de uma parte do corpo humano. A gente já estudou essa parte lá na história da matemática, que os primeiros povos utilizavam para fazer as suas medidas, utilizavam partes do corpo, mas ao longo dos anos viu-se que não dava para ter uma medida correta, considerando que as pessoas tinham partes do corpo de tamanhos diferentes. E os pés
né, também. Só que na questão, o Rodrigo diz exatamente quanto mede o seu pé, que no caso é 30 centímetros, né? Então, vem a primeira perguntinha lá, para a gente compreender o problema. 3.1. O que o problema quer que eu saiba? Eu sempre preciso estar me fazendo essa pergunta, embora ela não esteja escrita em outras ocasiões, mas que eu sempre me lembre dela. Então, o que o problema quer que eu saiba? Então, ele quer que eu saiba quantos pés com medida aproximada de 30 centímetros são suficientes para medir a distância de 9 metros. E aí, ele quer, muito bem, ele quer que eu saiba em pés, que é uma medida não padronizada, mas ele transformou essa medida não padronizada de pé em 30 centímetros. Então, eu vou pensar agora nessas duas medidas que eu tenho, 30 centímetros e 9 metros. São medidas de comprimento, todas duas, mas elas são medidas diferentes. Então, eu preciso me lembrar da relação que existe entre elas. Aí, o 3.2 me pergunta novamente que operação matemática me ajudará na resolução desse problema. E aí, algumas palavrinhas que aparecem nos problemas são indicativos de operação. Quando ele diz assim, quantos pés cabem na largura desse gol, tá? Quantos cabem? Vem a operação de divisão, né? O 3.3 pergunta, será necessário realizar alguma transformação de unidade? Ora, nas questões anteriores a gente viu essa necessidade, então aqui também vai haver, né? Ou seja, sim, ou seja, para cada 1 metro eu tenho que 100 centímetros. Logo, 9 metros eu vou ter 900 centímetros. E aí, o 3.4 pede que eu realize os cálculos necessários para poder chegar na resposta da minha questão. Então, os cálculos vão ser de 900 centímetros dividido por 30 centímetros, que é a medida de um pé do Rodrigo. Então, 900 dividido por 30 vai dar igual a 30. E aí, se eu estou dividindo 900 centímetros por 30 centímetros, eu encontro 30 pés. Ou seja, a largura entre as traves desse gol equivalem a 30 pés com medidas de 30 centímetros. E aí a gente tem a alternativa B como resposta dessa questão. Bom, se permaneceram com dúvidas, pessoal, volta o vídeo, veja novamente. Até a próxima e bons estudos!